E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Professor Pinguim e hoje estamos juntos para resolver mais um exercício que esse aqui é um clássico do curso de Cálculo 1, que é um exercício que ele entra um pouco na parte de taxas relacionadas. Talvez os seus professores chamem isso de uma aplicação da regra na cadeia, mas o nome disso, se eu for pegar na maioria dos livros, é taxa relacionada, que é onde você tem uma derivada de uma função e existe alguma coisa desta função que está relacionada com uma outra função e você quer calcular a derivada da segunda sem precisar isolar a função e construir uma função enorme e depois derivar. Existem alguns exercícios clássicos sobre isso e um dos meus favoritos, talvez o meu favorito, seja justamente esse que eu vou fazer aqui hoje. Esse exercício é, você tem uma escada, ela está escorada no chão e numa parede vertical e ela começa a escorregar. E conforme aqui começa a escorregar, o pé que está apoiado na parede, ele começa a escorregar também, mas mesmo quando você puxa com uma velocidade constante, aqui na vertical a velocidade não é constante. Ela varia de acordo com a posição, ela varia de acordo com o tempo. E que velocidade é essa? Porque essas duas variáveis estão relacionadas, porque como a escada é fixa, tem uma relação entre essas duas coisas. Existe uma entidade física, no caso a escada, prendendo as duas. E aí, como é que a gente faz para, sabendo uma velocidade, calcular outra velocidade? Espero que esse exercício deixe isso bem claro para todo mundo. Bora lá? Vamos começar? Muito bem, vamos começar esse clássico do cálculo 1, começando com o enunciado. O enunciado diz: considere uma escada de 13 metros de comprimento que está apoiada em um chão plano e escorada em uma parede vertical perpendicular ao plano, como mostra o diagrama. É só para ninguém bancar o engraçadinho de que o chão está um pouco inclinado, a parede está meio torta, mas nesse caso o chão horizontal, a parede vertical e a gente tem uma escada apoiada nos dois. Essa escada tem 13 metros de comprimento e em um determinado momento a escada está posicionada a 5 metros da parede, vou marcar aqui os 5 metros, e o ponto de apoio entre a escada e o chão começa a deslizar com uma velocidade constante de 1 cm por segundo. Então ele está escorregando para trás aqui a 1 cm por segundo. Qual a velocidade com que o ponto de apoio entre a escada e a parede, no caso esse ponto aqui, ele desliza em centímetros por segundo? Então no fundo é, qual a velocidade que isso aqui está descendo? Para resolver isso a gente precisa saber, primeiro, a relação entre velocidade e derivada. Se x de t indica a posição de um ponto x em função do tempo, a derivada dx dt ou x' de t, tanto faz a notação que vocês usem, ela indica a velocidade desse objeto em qualquer instante que você queira. Outra coisa que a gente vai usar é a regra da cadeia das derivadas. Se você tem uma função f que depende de uma segunda função g, e essa sim depende de x, a derivada de f em relação a x é dada pela derivada de f, ignorando quem está lá dentro, deixando g de x quieto, vezes a derivada de g de x. Ou se a gente usar outra notação, a derivada de f em x é igual a derivada de f em g vezes a derivada de g em x. Existem situações em que essa notação é melhor, existem situações em que essa notação é melhor. Nesses exercícios de taxa de variação, essa segunda notação ela é muito mais recomendada, ela é muito mais prática para a gente lidar com as coisas. Outra coisa que a gente vai usar nesse problema, o teorema de Pitágoras. Você tem um triângulo retângulo, a hipotenusa mede A, os catetos medem B e C, então A quadrado vale B quadrado mais C quadrado. E a gente vai precisar saber uma derivada que está tabelada, que é a derivada de x elevado a qualquer n. A derivada de x elevado a qualquer n vale n vezes x elevado a n menos 1. Muito bem, vamos resolver então esse problema. Vamos começar lendo aquele diagrama que a gente tinha que foi dado. A gente tem essa escada, ela mede 13 metros, ela está a uma distância de 5. Este ponto se move a 1 cm por segundo. Com que velocidade se move esse outro ponto aqui? Vamos chamar esses dois pontos, esses dois movimentos, horizontal e vertical, de x de t, x variando em função do tempo, e y de t, y variando em função do tempo. A gente quer saber a velocidade com que o y está variando. Então, nessa notação, se a gente for pensar em metros por segundo, já que a gente está usando metros aqui como medida, a derivada de x em t é a velocidade com que o x varia. E o x está mudando 1 cm por segundo, ou 0,01 metros por segundo. Então a derivada de x em relação ao tempo vale 0,01. Já a derivada de y em função do tempo, que é a velocidade que ele desce, é justamente o que a gente quer saber. Nesse problema, a posição do y depende da posição do x, porque cada vez que eu mexo esse x, eu mexo esse y. E o x, por sua vez, depende do tempo. Então, o y depende do x e o x depende do tempo. Isso quer dizer que, se a gente for fazer o cálculo da derivada do y em função do t, a gente vai precisar usar a regra da cadeia. Então, a derivada de y em função do tempo vale a derivada de y em x vezes a derivada de x no tempo. O que é bom, porque esse termo que a gente tem, esse é o que a gente quer descobrir,
No fundo, a gente só precisa calcular isso do meio, então. Para determinar essa expressão, quanto vale a derivada de y em x, a gente precisa de uma expressão que relacione o x e o y. E aqui que vai entrar o tamanho da escada. Porque como a escada mede sempre 13 metros, tanto faz em que ponto da escorregada ela tá, ela sempre vai medir 13 metros de comprimento, então a gente sempre tem um triângulo retângulo cujos catetos medem x e y, e cuja hipotenusa vai medir 13. Então a gente pode usar o teorema de Pitágoras e construir essa relação. X² mais y² vale 13 ao quadrado, ou como a gente queria saber o y² vale 169 menos x², ou y igual a raiz de 169 menos x². Observação técnica, a princípio o y poderia ser mais raiz de 169 menos x² ou menos raiz de 169 menos x². Como a gente está trabalhando com distâncias, o y não pode ser negativo. Então, por isso que eu nem coloquei o mais ou menos aqui. Eu já coloquei o sinal como positivo, porque pela natureza desse problema ele tem que ser positivo mesmo. Agora a gente calcula a derivada. Se y é raiz de 169 menos x², a derivada dele, a derivada dessa raiz, antes de fazer a derivada da raiz, vamos transformar essa raiz quadrada em 169 menos x² elevado a meio. E aí a gente deriva isso usando aquela regra da derivada da potência. Esse meio que está aqui no expoente desce multiplicando, o expoente passa a ser meio menos 1. No entanto, como não é só raiz quadrada, é raiz quadrada de alguma coisa, a gente tem que fazer isso vezes a derivada dessa alguma coisa. A derivada de 169 é zero, porque ele é constante, e a derivada de menos x² é menos 2x, usando de novo a mesma regra. O 2 sai no expoente, ele cai multiplicando, em cima fica 2 menos 1, então essa expressão representa a nossa derivada. Uma coisa que a gente pode fazer que vai simplificar as contas lá no futuro é cancelar esse 2, que está multiplicando, que esse 2 está dividindo, e aí a nossa expressão passa a ser menos x dividido por raiz de 169 menos x², porque elevar a menos meio é a mesma coisa que 1 sobre raiz da coisinha. E a gente volta para aquela regra cadeia que a gente tinha no começo, dy dt vale dy dx vezes dx dt. Agora a gente substitui o valor de dy dx, que é essa expressão que a gente acabou de calcular, vezes dx dt, que é 0,01, e essa é uma expressão geral para qualquer x. No entanto, a pergunta era, mas como é que é a velocidade quando o x está na posição 5? O que a gente faz é só trocar o x por 5, então. Se a gente trocar o x por 5, fica menos 5 dividido pela raiz de 169 menos 5 ao quadrado. 5 ao quadrado dá 25, 169 menos 25 dá 144, e a raiz de 144 dá 12. Essa é a nossa derivada, essa é a nossa velocidade do y, com o detalhe de que como a gente entrou com os dados em metros, isso está em metros por segundo. Se a gente for converter para centímetros por segundo, precisa multiplicar por 100, já que o metro tem 100 centímetros, então a nossa velocidade passa a ser isso. Menos 5 dozeavos centímetros por segundo, e aí, por ser o resultado final, a gente dá um destaque maior ainda, e encerra feliz. Mas eu gosto bastante de taxa de variação, é um tema que eu já falei no passado do canal. Se vocês tiverem curiosidade, está passando aqui o link aqui em cima. É um daqueles meus vídeos mais antigos, onde não era um exercício em si, eu discutia muito mais teoria, fazia menos exercício naquela época. Mas se vocês quiserem ver esse vídeo, eu já deixo claro que a qualidade do áudio era pior, a qualidade da imagem era pior. Eu usava uma barba comprida na época, então veja por sua conta e risco. O assunto é interessante, a qualidade do vídeo um pouco nem tanto. Bom, quero agradecer vocês por estarem comigo até agora e lembrar que se vocês quiserem deixar um recado, fazer uma crítica, dar uma sugestão, fique à vontade para, se vocês quiserem, deixar um comentário aí embaixo. Ou uma outra opção, se vocês quiserem um contato mais direto, estão passando aqui meus contatos diretos. Porque aí vocês podem dar sugestões, dar ideias, fazer pedidos e deixar o canal mais com a cara daquilo que vocês queiram ver mais na prática. Agradeço a todos vocês por terem me assistido e espero que vocês fiquem bem. Até a próxima, pessoal. Obrigado.